Graças e paz, querido. Bom dia, graças e paz, pastor Herculano. Graças e paz, diácono Manuel, Selene. Deus abençoe os irmãos que estão entrando. Estamos iniciando, não é? A nossa escola bíblica dominical. A graça e paz, irmã Patrícia, né? Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para poder compartilhar a aula dominical que estamos estudando sobre os princípios da fé cristã. Quero compartilhar, pedir para você nesse exato momento, nos ajude, seja um agente de multiplicação. Você compartilha, copia o link, compartilha no grupo de Zap, compartilha nos seus grupos de Face, convida o maior número de pessoas para participar desse período que nós teremos agora, estudar a palavra de Deus, nos alimentar da palavra do Todo-Poderoso. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, bom dia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Senhor, apresento a Ti esse período onde vamos nos alimentar, estudar um pouco mais da Tua palavra, ir mais fundo, conhecer dos Teus desígnios, conhecer e aprender dos Teus princípios. Fala conosco, abençoe que não seja simplesmente uma escola bíblica dominical, mas que seja um período onde o Senhor possa, por intermédio da Tua palavra, gerar nos nossos corações mais fome e mais sede de Ti. Abençoa todos aqueles que já estão online, aqueles que no decorrer do processo da escola bíblica entrarão. Traz, Senhor Jesus, visitantes, que pessoas sejam abençoadas. Não o nome da igreja, mas o nome de Jesus é que precisa aparecer. Que o Teu reino venha e seja manifesto. Nesse período onde muitos estão sofrendo ainda da questão desse vírus e poucos conseguiram ser vacinados, a maioria ainda não. Eu Te agradeço porque estamos vivos, estamos de pé, estamos, Senhor Jesus, respirando. O Senhor tem preservado a nossa vida. Em relação a isso, nós Te agradecemos e Te pedimos, continua, Senhor, com a Tua mão sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, sobre os filhos, os netos, os esposos, as esposas. Que a Tua bênção continue recaindo sobre a vida das Tuas ovelhas, que nós somos Tuas ovelhas. Fala por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido. Deus abençoe a tua vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dani, mãe Eliane, Deus abençoe tua vida. Povo de Jardim Palmares, Deus abençoe e ser bem-vindo, né? Franklin, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Hoje tem mais gente aqui que entrou. Deixa eu ver aqui. Todos se sintam lembrados. Talvez eu não lembre o nome, mas todos que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero compartilhar com você hoje, nessa manhã, diaconisa Sandra, pastor Jorge, Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Hoje, dia 21 de fevereiro, hein? Dia 21 de fevereiro. Abre a tua Bíblia aí no livro de Hebreus. Princípios da fé cristã. Semana passada nós startamos esse mês de fevereiro e provavelmente no meado de março nós nos aprofundaremos na questão do princípio da fé cristã. Hebreus 11, capítulo 1, é uma palavra muito conhecida, muito conhecida mesmo, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Dependendo da sua versão, Mira, manda um abraço pro meu padrinho querido. Dependendo da sua versão, você vai receber assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus abençoe, tia Wanda. Kátia, manda um beijo pro meu amigo Fernando em nome de Jesus. Amados, vamos lá, dando continuidade. Tia Nélia, Deus abençoe minha tia, tio Luiz. Vamos lá, a palavra do Senhor fala sobre fé, né? E até foi falado semana passada, eu vou fazer rapidinho
menos de 2 minutos só para a gente poder entrar na lição de hoje. Eu quero lembrar você, lindão, a você, lindona, que a fé é um dom. Tá? A fé é um dom, a fé não é algo criado, a fé não é algo movido ou desenvolvido através da racionalidade. Não. E você quer uma definição simples sobre fé? Eu vou falar para você, tá? A fé é o combustível para que a palavra de Deus em nós possa atingir o alvo. A fé é o combustível para que a palavra de Deus em nós possa atingir o alvo. Nós já ministramos lá na nossa casa que nós somos flecha, né, nas mãos do arqueiro, que é Deus. Ou seja, a flecha tem um propósito definido. Então a fé vai impulsionar, vai te ajudar a alcançar o propósito, né? E aí eu quero abrir um leque na questão, no que diz respeito agora a tipos, né? A fé para a vida cristã. Quando a gente fala assim, a fé para a vida cristã, você pode se perguntar assim: pastor, para que serve a fé para a vida cristã? Eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus, é o dom da minha vida, né? Eu já fiz aliança com Deus, mas para que serve? Quando eu vou falar para você, querido, a fé para a vida cristã, ela serve para que eu e você, nós possamos crescer em Deus. Quando o profeta Abacuque vai dizer que todavia me alegrarei no Senhor e andarei em lugares altos, dependendo da sua versão vai dizer altaneiramente. O que eu aprendo? Existem locais, existem níveis a serem acessados que nós só andaremos, só acessaremos por intermédio do exercício da nossa fé. Vou repetir porque é didático. A irmã Patrícia até gosta quando eu falo, né? Existem locais da nossa vida, no reino espiritual, que nós só acessaremos exercendo a nossa fé. A fé em quê? A fé em Deus, né? E até rascunhei algumas coisas que a irmã Patrícia, que ela faz a escola bíblica dominical, nos enviou. A fé, ela é desenvolvida através de experiências práticas, né, Diaconisa Gladys? Deus abençoe, manda abraço para Amanda. Daqui a pouco tem culto, tem presencial, todo mundo, vamos lá. A fé, ela é desenvolvida através de experiências práticas. Quando eu falo isso, eu quero que você entenda que essas experiências práticas nos levam a galgar, a alcançar novos níveis, novos patamares. Ou seja, através do exercício da fé, eu começo a alcançar, a obter um crescimento espiritual. Você quer crescer em Deus? Você quer alcançar um nível de maturidade? Você quer? Então vem comigo, querido, entenda que o exercício da fé vai te proporcionar, vai te dar esse crescimento. Pastor, como assim? Nós precisamos entender, Deus abençoe tua vida, Angélica, pastor Márcio. Nós precisamos entender que quando exercitamos a fé, nós estamos colocando em prática a visão do reino de Deus. Quando exercemos a fé, nós estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente lê, ou seja, o exercício da fé no nosso dia a dia, não só exercitar a fé dentro da igreja. Eu quero deixar isso bem claro, o exercício da fé é para dentro da igreja, é para fora da igreja, é na sua casa, é nas suas decisões. Graça e paz, Tiago. Tiago, vou te lembrar, hoje tem culto, hein? Te amo, filhão. Então, o exercício da fé, ela vai nos proporcionar um crescimento, né? E aí, Tiagão, Deus abençoe, Tiago Machado. Te amo, filhão. Saudade de você, filho. Deus te abençoe. Manda abraço para a Érica, em nome de Jesus. Então o que eu aprendo? Quando eu entendo que o crescimento, o exercício da fé gera no meu interior, gera no meu espírito um crescimento espiritual, eu preciso aplicar a fé sempre. Eu preciso aplicar a fé no meu trabalho, eu preciso aplicar a fé na minha casa, eu preciso aplicar a fé, mas guarda que eu vou falar para você, que fé que eu tenho que aplicar? A fé prática, a fé cristã, a fé em Deus.
Porque a fé em Deus, a palavra do Senhor vai dizer, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se, conjunção adverbial condicional, existe uma condição para que as coisas mudem de lugar. Existe uma condição para que o cenário seja modificado. Ou seja, se tiveres fé, mas que fé é essa? A fé em Deus. A fé no único e real Salvador da nossa vida, que é Cristo. Amém? Dando continuidade. Outro ponto que eu quero falar. A fé para a vida cristã é estritamente necessário. Guarda isso e pega aí no teu coração, pega no teu espírito. A fé da vida cristã, a fé em Deus, é necessária para que nós, como igreja, como ovelha de Deus, ovelha do pastor, Senhor Jesus, possamos vencer o diabo. Nós precisamos exercer a fé para vencer o diabo. Precisamos. A palavra do Senhor vai dizer que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. Destruir sonhos, destruir famílias, destruir projetos, para roubar a esperança, para roubar a expectativa, para abalar estruturas, para lançar do diabo. Ele veio para isso tudo, ele veio para destruir. E como é que eu venço o diabo? Deus, Jesus, o Espírito levou Jesus para o deserto e lá ele venceu o diabo como? Pela palavra. Ou seja, quando eu exerço a fé, a fé cristã, eu venço o diabo, eu venço as dificuldades, eu venço as incertezas do dia mau, porque eu vou utilizar a palavra, porque a fé em Deus é a fé pela palavra. Você conseguiu pegar em nome de Jesus? A gente precisa entender que, independente do gigante, nós só venceremos o gigante por intermédio do exercício da nossa fé. Às vezes tem gigante que não foi vencido, não é porque não temos fé, mas é porque estamos aplicando da forma errada. Aplicando da forma errada, igual a conferência que fizemos ano passado. Em nome de Jesus, esse ano vai ter a continuidade. Fizemos a conferência de batalha espiritual. Existe arma de ataque, existe arma de defesa, mas você precisa saber o momento certo de usar. Como você utilizar essa ferramenta. Porque se você não utiliza da forma correta, ela não vai surtir o efeito necessário. Se você não exerce a fé em Deus da forma correta, ela não vai exercer, não vai gerar não vai gerar o resultado, não o que você espera, mas o resultado que Cristo acredita que pode gerar através da tua vida. Pegou isso aí em nome de Jesus? Dando continuidade, vamos lá. Quando eu falo de vencer o diabo, da necessidade de exercermos a fé cristã, quando isso acontece, nós conseguimos subjugar as obras da carne. Vou repetir. Quando eu exerço a fé em Deus, eu consigo. Deus abençoe tua vida, Vani. Manda abraço pra James. Quando eu exerço a fé em Deus, eu consigo subjugar as obras da carne. Pastor, me explica isso. Qual a importância de subjugar a obra da carne na vida cristã? Vou te explicar. Vem comigo, querido, lindão. Vem comigo, lindona. Diz assim a palavra de Deus, fala sobre fé. E quando eu fui pesquisar alguns livros, e isso não é pecado, eu quero te incentivar. Você tem a palavra, você tem a Bíblia como base. A Bíblia é base. Mas você pode buscar outros teólogos, outros livros, pode sim. Mas sempre a Bíblia como base, a Bíblia em primeiro lugar, né? Que a Bíblia é Deus falando com o seu povo. No hebraico, guarda que eu vou falar para você, no hebraico, o verbo subjugar, ele significa colocar a força para transformar as trevas em luz. Estou resumindo. Quando eu olho para o hebraico e pego o verbo subjugar, eu estou dizendo que eu vou pegar a força e transformar as trevas em luz. É quando a maldição pode se tornar bênção. Aí quando eu olho para esse cenário, eu vejo assim que no meio das trevas, o que brilha é a luz. Criou Deus os céus e a terra, e havia escuridão. Deus disse, haja luz. Ou seja, nós precisamos entender que nesse contexto de subjugar as obras da carne,
nós precisamos ter força para exercer a nossa fé. Pastor, eu não tenho força para exercer a minha fé. Já passei por tanta dor, já passei por tanta traição, já passei por tanta perda, tia Neide, ó, beijo, tia Neide, tia Nelly, já passei por tanto sofrimento, tanta perda, aperto que eu não estou tendo força para exercer a minha fé, que eu não estou tendo força para subjugar as obras da carne. Querido, eu vou falar para você, a força que você precisa não é no teu braço. A força que você tem que utilizar é a força da palavra de Deus que está dentro de você. A força que você precisa já está dentro de você. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu deixo dentro de cada um uma parte dele. Ele deixa o Espírito, aleluia, meu Deus, dentro de cada um. Ou seja, a força que você precisa, você já tem. Só que quando você começa a aprender a colocar em prática, me perdoem, queridos, a fé cristã, a fé em Deus, você começa a movimentar o Espírito Santo que está dentro do teu espírito. Você começa a deixar com que aquela parte, aquele fragmento que Jesus compartilhou e botou dentro de você, você começa a deixar que ele gere em você a força que você precisa. Você começa a deixar, e isso que eu estou falando para você é bíblico. Isso que eu estou falando, eu vou provar na Bíblia para você. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Salmos 18, 28, que o Senhor transforma as minhas trevas em luz. Só que abre a tua Bíblia aí do livro de 1 João. Primeiro abra no livro de Gálatas, né? Gálatas capítulo 5. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Se você está sem Bíblia, vou pedir até para ver se o Cadu ou a Patrícia coloca aí no comentário, por favor, da transmissão do Face. Coloca para mim, por gentileza, o versículo bíblico. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. É só colocar o versículo, não precisa escrever não, por favor. Cadu, Patrícia, obrigado pela parceria. Diz assim a palavra de Deus. Estou usando a nova versão transformadora. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Isso 15, aí vai para o 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Aí você vai para o 17 agora, coisa linda. Olha, a natureza humana, ela deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Ou seja, quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito, a força que nos falta, ela aparece. O ânimo que some, aparece. A alegria que se esvai, volta. Porque enquanto nós desejarmos resolver problemas, enquanto desejarmos tomar decisões baseadas na nossa força, na nossa racionalidade, nós não obteremos o êxito, o resultado que um filho de Deus precisa, foi gerado para obter. Como assim, pastor? Nós fomos gerados para o louvor e glória do Senhor. Então tudo aquilo que fizermos é para a glorificação do nome do Senhor. Mesmo cansados, mesmo machucados, mesmo feridos, mesmo doídos, mesmo fracos, porque a palavra do Senhor vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas isso só entra em vigor quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, a fé começa a gerar um crescimento, começa a gerar uma maturidade, e aí você começa a subjugar as obras da carne, porque o apóstolo vai dizer que a tribulação produz
Ou seja, a tribulação, a dor, tudo aquilo que nós passamos produz algo. E o que está produzindo? A produção é para a glorificação do nome do Senhor, sim. Porque nós precisamos entender que o único povo que vence todas as batalhas 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, é o povo de Deus, são os filhos de Deus. Amém? Vamos lá, dando continuidade. E outro versículo que eu gostaria que você abrisse, coloca aí para mim, por favor, abençoado. 1 João, a necessidade para poder subjugar as obras da carne. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, tá? Verso de 5 a 7. Eu vou ler para você. 1 João capítulo 1. 1 João, lá no Novo Testamento. Não é o Evangelho de João, não. É 1 João, mais uma vez, Patrícia Cadu. 1 João capítulo 1, verso 5 a 7. Diz assim a palavra de Deus: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós conseguimos subjugar as obras da carne se andarmos na luz como na luz ele está. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica, aleluia, de todo pecado. Amém? E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Não precisa nem abrir a Bíblia, eu vou só fazer o comentário aqui. Essa fé que eu estou falando para os irmãos é a fé que nos permite ver o cumprimento das promessas da palavra de Deus. Essa fé que eu estou falando hoje na escola bíblica dominical, essa fé, o princípio da fé cristã, sabe, queridos, pastores, pastoras, homens, ministros, ministras, mulheres de Deus, essa fé vai te permitir a ver o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, a ver o cumprimento da promessa de Deus para a tua família. Aí um exemplo, quando você olha para Josué, quando você lá no livro de Josué capítulo 14, quando você vê a história de Caleb. Caleb, ele recebeu a promessa, ele tinha 40 anos. 45 anos depois, olha só, 45 anos depois, ele recebe o cumprimento da promessa. E quando ele recebe o cumprimento da promessa, ele diz: eu estou tão forte. Deus abençoe tua vida, irmã Eliane. Manda abraço pro Flávio. Eu estou tão forte, eu estou tão alegre, como se fosse daquela vez quando eu recebi a promessa. Porque o que possibilitou? O que gerou essa força? O que gerou essa alegria? Foi a fé. A fé que Caleb tinha na palavra de Deus. O que vai gerar alegria para tua família? O que vai fazer você subjugar as obras da carne? O que vai manter você em pé é a fé prática. Ei, exerça a fé prática, coloca em ação a fé que você já tem. Pastor, a minha fé é pouca, meu amado irmão. Quem somos nós para dizer que a fé é muito e a fé é pouca? Quem só um pode julgar? Mas a palavra do Senhor vai dizer que em Cristo nós faremos proezas. Em Cristo Jesus nós faremos proezas. Por quê? Porque Deus acredita no teu potencial e você tem o ajudador, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, exercer a fé para além de subjugar as obras da carne, para que a gente possa ver o cumprimento da palavra de Deus. E aí tem muitas pessoas hoje que recebem promessa e não veem o cumprimento da promessa. Pô, pastor, mas por que eu não estou vendo? Por que eu não estou vendo? Porque você não está usando a fé da forma correta. Coloca a fé, por isso que o salmista vai dizer: ó, fica tranquilo, relax, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu preciso ter fé para entender esse momento. Amém? Vamos lá. A fé nos dá uma visão ampliada. A fé nos dá uma visão ampliada. Pegando o gancho, né, de Caleb, estava lá Caleb e Josué, eles foram espiar a terra com mais 10, e dos 12, só 10 trouxeram mais notícias, só 10, pastor, só 10, mais 2 trouxeram boas notícias.
Por quê? Porque aqueles 10, eles receberam a palavra, receberam a promessa, mas não souberam colocar a fé em prática, exercer a fé, porque eles olharam para o cenário e achou que era muito difícil, né? Ô meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. A honra e a glória do Senhor, minha amada. Então eles olharam para aquele cenário e entenderam que aquele cenário iria impossibilitar o cumprimento da palavra de Deus. Claro que eu vou falar para você aqui, olha para mim, querido, olha para mim aí, em nome de Jesus. Não sei se você está sentado, se você está deitado, se você está estudando, se você, não sei como você está, mas presta atenção no que eu vou te falar. Não importa o cenário, nenhum gigante, nenhuma adversidade é maior do que a palavra que foi liberada do altar para a tua vida. Deus, ele já liberou uma palavra para a tua vida. Deus, ele já liberou uma palavra para a tua família. Deus já liberou uma palavra. Domingo passado, a pastora Ana Lúcia, esposa do pastor Sérgio Potton, ela teve lá na nossa casa. Ela veio com uma palavra de Deus, a espada veio rasgando, e ela começou a liberar aquela palavra, dizendo que, assim como Paulo recebeu aquela palavra lá de Atos capítulo 27, quando o anjo do Senhor chegou para ele, apareceu e falou: ninguém vai morrer, a tempestade está grande, mas ninguém vai morrer. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. O mesmo Deus que livrou a Paulo, o mesmo Deus que mostrou e deu a graça, a direção para Josué e Caleb, é o mesmo Deus da tua casa, é o mesmo Deus que conta com que você, lindão, com que você, lindona, acredite, creia, coloque a fé em ação e espera, confia, porque nenhum cenário contrário, nenhuma estação supera a palavra que já foi liberada. E a palavra que já foi liberada é que o nome do Senhor vai ser glorificado nessa situação, em nome de Jesus. Mas eu preciso exercer, colocar a minha fé em ação, porque quando eu coloco a minha fé em ação, eu vejo e eu tenho uma visão ampliada. Pode estar tudo dando errado, mas eu já vejo que no final vai dar certo, porque é Deus quem dá a última palavra. As portas estão fechadas, mas eu já vejo as portas se abrirem, porque quem dá a última palavra é Deus. Você está pegando isso em nome de Jesus? Então guarda no teu espírito e vamos lá dar continuidade. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque quando eu tenho uma visão ampliada, querido, eu faço algo fantástico. Semana passada, o pastor Márcio, ele falou sobre Tomé e falou sobre Abraão. E quando eu recebi a lição, estava estudando. Aí quando eu olhei essa passagem, eu lembrei muito de Abraão, porque Abraão pegou o que ele tinha recebido e Deus mandou sacrificar, e Abraão chegou: nós subiremos e desceremos. Isso é visão de fé, querido, é visão ampliada. A fé nos dá uma visão ampliada. E tem muita gente que está assim, dentro da igreja, porque não está exercendo a fé que Deus permite que ela tenha. Exerça a fé e a tua visão vai fazer assim, ó. Uma visão ampliada. Não, eu não vejo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, a palavra de Deus foi liberada. Só que quando a gente fala de fé, né, é referente a isso, quando, assim como Abraão disse, nós subiremos e voltaremos, eu entendo que as nossas atitudes testemunham a fé que a gente exerce. As nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa vestimenta, ó, a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa vestimenta, a palavra que sai da nossa boca testemunha a fé que nós exercemos. Uma vez a irmã Patrícia falou sobre a questão dos murmuradores. Amados, nós precisamos entender o seguinte, que nós somos exemplo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos que a natureza, a criação, aguarda a manifestação dos filhos. Por quê? Porque os filhos, eles manifestam a Deus no falar, no andar, no comer, dentro de casa, até mesmo no local de trabalho e até na igreja. Então eu expresso isso. A fé dá testemunho, o nosso caráter, a nossa conduta testemunha a fé que a gente professa, a fé que a gente exerce. Você está entendendo em nome de Jesus? Dando continuidade, vamos lá. Algo que eu vou falar para você, meu querido, às vezes você, talvez isso que eu vou falar,
possa machucar, mas eu vou falar para você, é importante termos testemunho da fé, mas nós não podemos ficar esperando que outros creiam pela gente. Como assim, pastor? Eu não posso. Eu, Tadeu, não posso esperar que a minha esposa, a pastora Liliane, creia por mim. Pastor Herculano lá em Palmares não pode ficar esperando que a congregação de Palmares creia por ele. Ele precisa crer, eu preciso crer. A pastora Liliane precisa crer. A Nova Jerusalém da Taquara precisa crer. Você, a sua igreja, a sua casa precisa crer. Porque nós damos testemunho, a nossa conduta dá testemunho da fé que a gente exerce. Então eu preciso entender que, como eu disse no início, a fé é um dom do Espírito, e esse dom me habilita, tá, a transmitir essa fé para os outros, mas eu não posso depender da fé dos outros. Esse dom me habilita a transmitir a fé para outros, mas eu não posso depender da fé dos outros. Deus conta com você, Deus conta com a tua fé, Deus conta com o teu potencial, querido. Coloca a tua fé em ação. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque lembra que eu falei no início que o exercício da fé gera maturidade, gera crescimento? Isso aí você entende, você pega na visão do crescimento espiritual. Porque quanto mais fé eu exerço, mais crescimento espiritual eu tenho. E quanto mais crescimento espiritual eu tenho, mais Deus cresce e eu diminuo mais ainda. É mais de Deus e menos de mim. Você está pegando em nome de Jesus, dando continuidade. Quando eu exerço a fé, eu coloco a fé em ação, eu me torno influenciador. Eu não sou influenciado, eu sou influenciador. Quando eu coloco a fé em ação, quando eu exerço a fé, quando eu tenho crescimento espiritual, eu não sou influenciado, eu sou um influenciador. E Deus está contando com você, meu querido. Deus está contando com a tua casa para influenciar essa geração para o caminho certo, para a visão certa. Influenciar os teus funcionários, o teu grupo de trabalho, influenciar os seus alunos para quem leciona, influenciar as ovelhas que não são nossas, as ovelhas são de Deus. Nós somos influenciadores, sim, mas não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós temos que influenciar o mundo através da nossa fé. Amém? Dando continuidade, tem uma palavra que até a irmã Patrícia botou aqui na lição. Depois você pode ler em casa. Eu vou ler aqui agora para você, tá? Filipenses 4,13 vai dizer assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo está dizendo? Eu sou um agente de multiplicação. Eu sou um influenciador. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo está dizendo bem, está deixando claro que ele entende a necessidade de exercer a fé. Mas quando eu falo de exercer a fé, existe uma diferença que eu vou falar agora para você. Se você quiser, pega um papel, pega uma caneta, de uma forma bem simples, de uma forma muito fácil para você entender. Eu quero compartilhar com você agora a diferença de fé e esperança. Porque às vezes as pessoas acham que fé e esperança são as mesmas coisas, né? Ah, eu tenho fé, eu tenho esperança. Fé igual a esperança. Eles, querido, eu vou falar para você, eles são diferentes. É diferente. Fé é uma coisa, esperança é outra. Aí quando você entra no Google, quando você procura em vários livros, você encontra várias definições, várias linhas teológicas, né? Mas eu encontrei algo bem simples, de uma forma bem sucinta, para que você possa entender o que é fé e o que é esperança, né? Vamos lá. O que é fé, né? Vamos começar da esperança. O que é esperança? Esperança é esperar a bênção de Deus. Eu estou falando com homens e mulheres espirituais. Escola Bíblica Dominical, ninguém sabe tudo. A vida é um constante aprendizado, tá, queridos? Então eu estou falando aquilo que Deus compartilhou conosco e nós fomos buscar em alguma fonte, em várias fontes, mas você pode buscar em outras. Mas eu quero compartilhar com você algo: ninguém sabe tudo, mas a palavra de Deus é revelada, e a vida é um constante aprendizado, né? E quando a gente fala assim, parei de aprender, não preciso mais aprender, guarda isso. Eu aprendi com um homem de Deus fantástico,
pastor Christian, lá da Devec, né? Olha, Deus falou, pastor Silas Malafaia. Aprendi com homem de Deus fantástico, quando ele fala assim, olha, quando a gente para de aprender, a gente está desistindo de crescer. A vida é um constante aprendizado, querido. É um constante aprendizado. E simplesmente, quando eu falo de diferença de fé e esperança, eu quero falar para você agora. O que é esperança? Esperança, obrigado, irmão Patrício colocou aí, é esperar a bênção de Deus. Esperança é esperar a bênção de Deus. Pastor, se esperança é esperar a bênção, o que é fé? Fé é crer na bênção. Esperança é esperar a bênção e fé é crer na bênção. De uma forma bem sucinta dentro daquilo que nós vamos trabalhar. Esperança é esperar a bênção. Fé é crer na bênção. A fé diz respeito, estou olhando para cá que eu estou lendo. A fé diz respeito ao tempo presente. A fé diz respeito ao tempo presente, como se já tivesse acontecido. Enquanto a esperança diz respeito ao tempo futuro. A fé diz respeito ao tempo presente. A esperança diz respeito ao tempo futuro. Espero que você esteja entendendo. Se o pastor estiver falando muito rápido, você me sinaliza aí, faz um comentário, tá, queridos? Vamos lá, a aula é participativa, tá? Vamos lá, dando continuidade. A fé é o hoje, a esperança é o amanhã. Esses exemplos são de uma forma bem sucinta, para que você possa, que não adianta usar palavras rebuscadas, porque nosso Deus é simples, né? Mas você pode se aprofundar, eu até te aconselho, se aprofunda, busca em Deus, busca pela palavra de Deus, que Deus vai te revelar muitas coisas, né? A fé é a manifestação imediata daquilo que eu creio e de como eu vivo e atuo no hoje. Precisa entender isso também. A fé, pela fé eu consigo determinar o meu agir hoje. Isso é muito sério. Pela fé eu consigo determinar o meu agir hoje. Já a esperança é o meu olhar para o futuro, é a minha expectativa, né? A expectativa que eu tenho de que das promessas de Deus se cumprirem. Você está me entendendo? Ficou claro para todo mundo? Amém? Pastor, eu quero um exemplo bíblico. Você quer um exemplo bíblico? Vem comigo, abre lá no Evangelho de Marcos. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Você pediu um exemplo bíblico. Vou te dar um exemplo bíblico da diferença de fé para esperança. Vamos lá. Marcos, capítulo 5. Uma palavra muito conhecida, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35. Eu vou resumir para os irmãos, tá? Vou ler para os irmãos. Coloca no comentário para mim, por favor. Marcos, capítulo 5, a partir do verso do 35. Aí você coloca no comentário de 35 até o 42, mas eu vou ler rapidinho para você. Vamos lá. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, que era o líder da sinagoga, e lhe disseram: ó, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? O verso 36. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Venha comigo, crente. Vamos fazer uma viagem linda aqui agora. Vamos lá. Jesus, ele está caminhando. Todo local que Jesus passava, ele deixa de ser comum. Jesus passou pela tua casa, levanta a mão e glória a Deus, porque a tua casa não é comum. Agora é um local separado, é um local extraordinário que Jesus passou. Então todo aquele local Jesus passou, por onde Jesus passa, deixa de ser comum. E se a gente parar para avaliar todos os evangelhos, a Bíblia, por onde Jesus passava, a multidão corria, porque atrás sabia que milagre poderia acontecer. Muitos correm atrás do milagre, outros correm atrás do dono do milagre. Espero que eu e você continuemos correndo atrás do dono do milagre, porque o milagre é consequência. Mas isso aí já é uma outra lição. Mas aí a palavra nos mostra que Jesus, Jairo chegou até ele, pediu ajuda, e Jesus, ele estava caminhando. No meio do caminho, Jesus encontrou com a mulher do fluxo de sangue. Só que quando Jesus estava se direcionando a ir para a casa de Jairo, vem um grupo lá da casa de Jairo dizendo assim, ó, para de incomodar Jesus, não incomoda, sua filha morreu. Meu amado irmão, olha para mim, guarda o que eu vou falar para você. Jairo, ele foi até Jesus porque sabia que Jesus poderia fazer.
estava fazendo milagres. E dentro daquilo que eu falei da diferença de fé e esperança, Jairo foi até Jesus na visão da esperança, de esperar a bênção de Deus. Jairo foi no momento de esperar a bênção de Deus. Só que quando Jairo vem na questão de esperar a bênção, e Jesus está se direcionando para a casa de Jairo, vem aquelas pessoas com a notícia: não vale a pena, sua filha já morreu, não incomode o mestre. Sabe aquele momento onde você coloca a tua esperança, e vem aquela má notícia, e vem uma carta, vem uma ligação, vem uma pessoa, vem uma informação. E aí, James, manda abraço, um beijo pro José aí, em nome de Jesus. Vem aquela notícia, aquela informação, que vem a anular a tua esperança. Ou seja, aquela notícia, aquela informação vem no oposto da esperança, desesperança. E quando a gente vem, se encontra com a desesperança, abala a nossa estrutura. Quando chega aquela notícia que abala a nossa estrutura, a fé começa a balançar. E muitos se perguntam: se eu cheguei até aqui, por que Deus permitiu que isso acontecesse? A esperança se esvai. Mas aí eu creio na bênção, a fé, eu creio na bênção. A esperança é esperar a bênção, a fé é crer na bênção. E aí Deus, Jesus, o verbo que se fez carne, a manifestação plena da glória de Deus, aquele que no livro de João ele vai dizer assim, ó: antes que Abraão nascesse, eu já existia. Aleluia. Jesus, ele olha para Jairo, ele ouve a má notícia. Guarda o que eu vou falar para você. Se você está aqui, não estou querendo pregar porque eu sei que é uma aula, mas Deus está nos impulsionando. Receba aí no teu espírito. Se alguma coisa nesse domingo, nesse final de semana, alguma notícia chegou para abalar a tua estrutura, para quebrar, para destruir os teus sonhos, fica tranquilo, porque quem dá a última palavra é Deus. E Deus chegou, Jesus chegou, o Filho que manifesta a presença do Pai, chegou para Jairo e falou assim, ó: ei, crê somente, coloca a tua fé em ação, crê. Mas Jesus, minha filha está morta. Crê somente. E eu estou falando com alguém aqui hoje. Alguém está pegando essa palavra, recebendo em nome de Jesus? Eu sei que é uma aula dominical, mas Deus está aqui, querido. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Sabe, querido, você quando você exerce a fé, quando você começa a ter um crescimento espiritual, você entende que o mundo não dita o momento do milagre. Sabe, Tiago, pega aí, Tiagão, na tua vida, mano. Pega aí, sabe, Dani, pega pra Samara, pega pro teu espírito, Jenny. Lança e libera essa palavra. A esperança pode estar se esvaindo. Você pode ter chegado e falar assim, pô, semana foi brabo, caraca. Não tô entendendo nada. Por que Deus está permitindo? Querido, nesse exato momento, Janete, é quando Jesus, o verbo, a presença da glória, o unigênito do Pai, olha no teu olho, dentro do teu olho e fala, crê somente. A desesperança vem, a má notícia vem, mas creia. Sabe, e o que mais marcou nessa palavra, quando eu estava estudando, que Deus falou, foi que Jesus, ele foi para a casa de Jairo, e quando chegou, ainda dependendo da sua versão, as pessoas riam, porque Jesus estava lá, e a filha de Jairo já estava morta, e Jesus chamou a família. Jesus chamou a família, Jesus chamou os 3 que estavam com ele, e mandou todo mundo sair, e chegou e falou assim, sabe, Manel, meu sogro, tem milagre que as pessoas não vão receber, porque as pessoas aceitaram a frustração da expectativa, da esperança, mas tem milagre que só vai ver aquele que crê. Recebe para a tua vida, Eliane, Jardim Palmares, Pastor Herculano. Tem milagre que a esperança não libera, mas tem milagre que a fé traz a existência. E tem locais, sabe, Kátia, sabe, Fernandão, que Jesus entra e fala assim, vamos sair todo mundo, eu quero aqui só a família. Eu quero aqui só a família. Mas por que isso?
Pastor, por que Jesus falou que era sua família? Porque nem todo mundo está preparado para entender o crer somente. Nem todo mundo está preparado para pegar a visão do crer somente. Crer somente, Jesus estava falando, desperta, eu estou aqui. Eu estou aqui. Tua filha morreu, mas eu estou aqui. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou eu. Eu sou o eu sou. O mundo pode estar destruindo, tudo pode estar se acabando, mas quando Jesus entra na casa, quando Jesus coloca o pé na casa, quem dá a última palavra é sempre Ele, querido. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que começou a boa obra não terminou, porque é Ele quem diz, acabou, continua. A última palavra é dele. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Por isso Jesus falou assim, tá todo mundo aqui, mas peraí, vocês não estão na ligação. Vocês estão aqui, recebe a tua vida aí, Franklin. Vocês estão aqui, mas vocês não estão aqui com a visão do propósito. A visão do propósito diz que eu sou a vida. Eu sou o dono da vida. Sou eu quem digo quem vai e quem volta. Sou eu sei o número de fios de cabelo que tem na tua cabeça. Sou eu quem sei o tempo certo, o número de dias que você vai viver nessa terra. Fica tranquilo, Jairo, crê somente. Talita cumi. A menina vê a vida. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Isso é bíblico. No momento da desesperança, pastor Herculano, guarda aí. Hoje o senhor mandou um vídeo lindo do seu neto. Parabéns, Chanélia. Recebe a senhora, recebe o Andezão, minha tia. Tem milagre que só vai acontecer quando a porta fechar. Quem não está somando sair e entender a palavra do crer somente. Eu creio que muitos ainda nesse tempo ouvirão Talita comigo. Muitos sonhos voltarão à vida em nome de Jesus. Sabe, e quando eu falo sobre isso, eu lembro que Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre o amor. Mas Paulo também, nas suas cartas, principalmente Coríntios, ele fala sobre 3 coisas que permanecem. 3 coisas que permanecem. A fé, a esperança e o amor. O amor é o caminho pelo qual a fé caminha. Semana passada o pastor Márcio falou que Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. Aleluia, graças a Deus. Eu disse para o pastor, Deus sendo amor, então a fé caminha em Deus, porque o amor é o caminho. Guarda que eu vou falar para você, se você puder anotar aí, anota. O amor é o caminho pelo qual a fé caminha. O amor é o caminho pelo qual a fé caminha. Então, se Deus é amor, então a fé caminha em Deus. A fé caminha em Deus. A fé, querido, é simplesmente dizer o que Deus diz pela sua palavra sobre você. Quem disse que você é um fracassado? Quem disse que você vai dar ruim? Quem falou que teu casamento vai dar ruim? Quem falou que você não vai conseguir? Quando você entende o exercício da fé, quando você coloca a fé, quando você exercita a fé, coloca a fé em prática, você entende que você é o que a Bíblia diz que você é. Você é. E o que a Bíblia diz que eu sou, pastor? A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. A Bíblia diz que eu sou cooperador de Deus. A Bíblia diz que eu sou abençoado. A Bíblia diz que eu sou luz, que eu não sou trevas. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que eu não sou escravo. A Bíblia diz que eu sou filho. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, olha a fé aí, crendo, recebereis. A Bíblia diz isso. Então eu sou, até a música do Eli Soares fala isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, ponto final. Quem dita como vai ser a minha vida, quem diz o que eu vou ter, quem diz até onde eu vou chegar, quem diz quanto tempo eu vou viver, quem diz o que a minha família vai ser, quem determina o futuro dos meus filhos, dos meus netos, não sou eu, não é a obra das minhas mãos, não é a força do meu braço. Quem determina isso é a palavra de Deus, porque a fé
Aleluia. Veio. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Da palavra, pela palavra. Ou seja, tudo passa pela palavra. Você está pegando em nome de Jesus? Só que quando eu entendo a necessidade de exercitar a fé, né? Se eu estiver sendo muito rápido, você me fala que às vezes eu vou voando. Quando eu falo de exercitar a fé, eu entendo que todo problema... Quem não tem problema, né? Quem não tem problema, querido? Quem não tem, né? Quem não tem problema para pagar uma conta? Quem nunca atrasou uma conta? Quem é, pastor? Só compra o carro à vista. Agora deixa pra tua vida, querido. A gente financia em 60 meses. Se tivesse 84, ia também. Quem não financia? Ah, pastor, eu quero comprar um apartamento, mas eu vou ter que financiar em 35 anos. Quem nunca, querido? Quem não se desespera para pagar uma conta? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Quem é que não chega no mercado e fala assim, pastor, os milionários não falam. Não fazem. Quem falou, querido? Quem falou? Problema todo mundo tem. Uns têm problema financeiro, outros têm problema matrimonial, outros têm problema, querido, espiritual, outros têm problema de personalidade, outros têm problema de falta de caráter, mas problema todo mundo tem, a totalidade humana tem problema. E quando eu olho para o problema não é a gente precisa parar, olhar para o problema e entender o que é o problema. O problema é apenas uma ocasião de Deus para que você exercite a tua fé. O problema é uma ocasião, uma oportunidade que Deus está gerando, permitindo para que você exercite a sua fé. Pô, pastor, Deus precisava me mandar embora do emprego para poder exercitar a minha fé, querido. Ninguém sabe o caminho do vento, mas Deus, Ele é o dono do vento. Nós precisamos entender que nada foge do controle das mãos de Deus. Alguém está recebendo essa palavra aí? Deus abençoe tua vida, Franklin. Deus abençoe tua vida, meu irmão, você que está pegando. Nada foge do controle das mãos de Deus. Quando eu exercito, pastor, por que o senhor está falando tanto de exercer a fé hoje, exercer a fé? Porque tem muito filho imaturo. Tem muito filho imaturo. E a fé gera maturidade. O exercício da fé gera maturidade. Por quê? Se gerou crescimento espiritual, gerou maturidade. A palavra que Deus nos deu para o dia... no ano de 2021, lá no dia 31, lá na nossa casa, na virada do ano, foi que esse ano é um ano de novos começos e novos avanços. O processo da maturidade, o processo do avanço, passa pelo exercício da fé. Se eu não exerço a fé, como é que eu vou avançar? Se eu não exerço a fé, como é que eu vou crescer espiritualmente? A fé, querido, olha para mim, crente, guarda aí. Você quer anotar? Quer anotar? A fé é a chave. A fé é a chave. Fala muito sobre chave. Amém. Glória a Deus para ver desses homens e mulheres de Deus estão sendo usados como flecha nessa terra. Louvados que tem inspirado, tem influenciado nações, jovens. Eu acho lindo isso. E eles estão falando algo que é real. Chaves são chaves. A fé é uma dessas chaves. Você quer abrir porta para a tua vida? A fé é uma dessas chaves. Nós precisamos entender isso, que quando exercitamos a nossa fé, quando nós não exercemos, não colocamos a nossa fé em prática, o inimigo ganha brecha. E sabe o que acontece quando o inimigo ganha brecha? A gente já está finalizando. Quando o inimigo ganha brecha, começa a lançar dúvida. Quando o inimigo ganha brecha, pelo fato de nós não exercermos a nossa fé, o inimigo lança dúvida. O inimigo começa a lançar paralisia. O inimigo começa a lançar medo. O inimigo começa a jogar na tua mente que você não precisa mais orar, que você não precisa mais buscar, porque as coisas não vão dar certo. Querido, guarda o que eu vou falar para você. A batalha espiritual, uma das piores batalhas espirituais é na mente. É na mente. E se você não exercer a tua fé, você não vai conseguir blindar o capacete da salvação. Couraça da justiça, capacete da salvação e as outras ferramentas, elas só entram em ação pelo exercício da fé. E quando a gente não exerce a fé, a gente dá brecha. E quando eu dou brecha, paralisia espiritual. Vem dúvida na mente. Será que Deus pode fazer? Meu amado, Deus chegou para Jeremias e falou assim, existe algo maravilhoso que eu não possa fazer? Deus falou para Jeremias. E o que eu preciso entender? Que o diabo, ele quer paralisar a igreja.
Porque se a igreja não coloca a fé em ação, se a igreja não exerce a fé, ela fica paralisada. Fica paralisada. Então eu preciso, o que eu aprendo hoje? Que quando eu paraliso a minha fé, quando eu não exerço, quando eu coloco a minha fé em ação, a igreja paralisa. E quando a igreja paralisa, gera incredulidade. A semente da incredulidade entra no coração. Eu começo a ser incrédulo, começo a duvidar. Que não sejamos nécios, que não sejamos incrédulos. Que não sejamos uma geração de fast food, né? Que não sejamos uma geração Nutella, mas que sejamos filhos maduros, que sejamos homens e mulheres maduros com crescimento espiritual, andando sempre na vertical. Que sejamos essas pessoas aí, tio querido, que sejamos sempre esses homens e essas mulheres que coloquemos as nossas fé, que coloquemos a nossa fé em ação e que rejeitamos a semente da incredulidade e a paralisia espiritual. Não há lugar na minha casa para paralisia espiritual. Eu posso estar desempregado, a gente pode estar passando pela prova, a gente pode estar passando pelo vale, mas na minha casa, que é a minha primeira igreja, não há lugar para paralisia espiritual. E se eu não colocar isso em prática, os meus filhos não terão força para seguir em frente amanhã. Os filhos dos meus filhos não terão força de dar continuidade. Por quê? Porque eu não estou colocando a fé em ação. Você está entendendo, querido, da necessidade de exercer a fé? Nós somos influenciadores. E os filhos aprendem com o exemplo do pai. E os netos aprendem também com o exemplo dos avós. Faz parte do processo. Faz parte, é o ciclo da vida. Amém? Dando continuidade, que a gente já estamos chegando no final rapidamente. Peço perdão aos irmãos. Quando não exercitamos a fé, automaticamente estamos negando conhecer a Deus. Oséias vai dizer que o povo pereceu por falta de conhecimento. A falta de conhecimento. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Deus é a palavra. Se a fé é produzida pelo conhecimento da palavra, então a ausência da palavra vai gerar automaticamente a ausência de fé. Eu preciso da palavra. Não é caixinha de promessa, crente. Não é caixinha. Eu preciso da palavra. Eu preciso de um alimento sólido. Eu preciso disso, coisa linda. Eu preciso, lindão. Eu preciso, lindona. Para poder seguir em frente. E quando nós entendemos isso, a nossa fé é fortalecida. Porque à medida que eu conheço mais a Deus, à medida que eu vivo uma vida de aprofundamento em Deus, à medida que as coisas começam a acontecer e a minha fé é focada somente em Deus e só na palavra de Deus, automaticamente eu começo a ter um crescimento. E automaticamente, além do crescimento, aumenta o meu nível de intimidade. Se você não pegou, eu vou repetir. Eu estou buscando, eu estou me alimentando, eu estou lendo a palavra, eu estou jejuando. A nossa igreja é daquela que faz jejum, ora, eu vou para o monte, eu busco, eu me alimento, leio a Bíblia, automaticamente. Eu estou buscando Deus, tendo mais conhecimento. Automaticamente, eu começo a aumentar o meu nível de crescimento espiritual. Eu aumento o meu nível de crescimento espiritual, eu gero o quê? Um relacionamento intenso com Ele. Sabe qual é o nome desse relacionamento intenso com Ele? Intimidade. Tem coisas que só os íntimos receberão. Tem situações que só os íntimos verão. Lembra lá de Jairo? Por que todos os discípulos não foram? Jesus selecionou, porque tem situações que tem milagre que é só para íntimo ver. Aleluia. Tem milagre que é só íntimo que vê, querido. Tem milagre que é só íntimo que vê. E só é íntimo dele quem conhece a ele. Amém? E para a gente poder finalizar, né? Nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro. Nós aqui somos peregrinos. Mas independente de sermos como peregrinos, está lá no livro de Hebreus capítulo 13, verso 14, depois de você ler, todas as nossas atitudes têm que ser atitudes sobrenaturais. Porque nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Pastor, essa fé que o senhor tanto falou, que curti, como é que eu faço para receber? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ouça pregações, ouçam louvores, leia a Bíblia, ouça Deus falar com você face a face, senta para ler a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro comum,
Romanos 10:17. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é Deus se revelando a obra das suas mãos. Você é obra de Deus. Então entenda, você vai ler a Bíblia, você vai ler a revelação de Deus para você. Você está pegando isso em nome de Jesus? Outra coisa que eu posso fazer para poder receber essa fé, para poder exercer essa fé, oração no Espírito. Filipenses 4:6 fala sobre isso. Filipenses 4:6, nós precisamos orar em todo o tempo no Espírito. Por que a oração, pastor? Porque a oração é uma das armas de defesa, e a oração também é uma das armas de ataque na batalha espiritual que é constante nas nossas vidas. E outra situação, nós precisamos dar testemunho dos feitos de Deus. Quando eu exerço a fé, eu dou testemunho dos feitos de Deus. Você quer uma palavra sobre isso para confirmar, para provar biblicamente? Tá bom. Isaías 43. Vós sois minhas testemunhas. Isaías 43 e Atos capítulo 1, verso 8, onde libera que nós somos cartas vivas. Aí, Tia Nélia, recebe aí. Pastor Alexandre Pilar, igreja linda, abençoada, cartas vivas. Nós somos cartas vivas, querido. É no poder de Deus. Então, todas essas três situações nos levam a exercer da forma correta a palavra de Deus. Amém? Posso orar por você? A gente já está finalizando. Que Deus abençoe. Desculpa, queridão, desculpa, meu querido, por ter passado um pouco do horário. Mas eu quero compartilhar com você a palavra agora, tá? Que a luz de Cristo continue brilhando sobre a tua vida. Eu espero que você tenha recebido. Eu recebi a minha porção, eu espero que você tenha recebido. Que se ficou alguma dúvida, eu peço, se eu falei muito rápido, eu peço perdão aos irmãos, mas o nosso desejo é que juntos nós possamos crescer em Deus, exercendo sempre a nossa fé. Dízimo e oferta são culto a Deus, está aí os dados bancários nos comentários. Se você puder, eu conto muito com a sua ajuda em oração, tá? Nós temos que resolver uma situação. Os humanos se valem da religião. Sírio se vale do silício. Ih, Jesus, foi a Síria. Olha, que isso. Eu não entendo esse telefone, não é misericórdia. É algo espiritual, mas vamos lá. Eu conto com as orações dos irmãos. Nós temos que resolver uma situação nessa semana. Eu quero agradecer a tua lealdade ao ministério. E se você puder, tá aí os dados bancários nos comentários. Eu não estou conseguindo colocar aqui na tela os dados bancários da igreja, mas está os dados bancários. Se você puder ofertar, ser fiel no teu dízimo, ser fiel na tua oferta, tá? Porque em nome de Jesus nós iremos honrar com o compromisso que temos nessa semana, entre outras coisas que surgiram. Eu creio que Deus vai prover, que Deus vai dar a solução, e o nome do Senhor será manifesto e não será envergonhado, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por todas as igrejas evangélicas, todos os pastores e pastores, porque assim como a nossa igreja, por mais que ela seja pequena, ela passa por luta. Eu tenho certeza que a sua igreja, ou a igreja que você conhece, também pode passar por luta, mas a igreja tem que se unir. A palavra do Senhor vai dizer que um ou outro ajudou, e quando a gente se une, mas lá na frente a irmã Patrícia vai liberar sobre isso. Quando a gente se une, a gente entende que a unidade faz parte do exercício da fé, tá? Então posso olhar por você. Deus, Senhor, colocamos diante de Ti a bolsa apostólica da Tua casa. Tu sabes os compromissos que temos nessa semana. Tu sabes as coisas que surgiram e temos que resolver. Tu sabes, Senhor Jesus, a nossa realidade financeira. Mas nós colocamos a nossa fé em ação, porque o Senhor tem amigos. O Senhor pode levantar homens e mulheres. O Senhor levanta o homem para abençoar o próprio homem. E eu oro agora pela bolsa apostólica da nossa casa e também por todas as igrejas evangélicas. Todas as igrejas têm conta para pagar, ação social, assim como a nossa, ação social, evangelismo, tem que trabalhar, melhorar, trocar isso, trocar aquilo. Senhor, Tu sabes tudo aquilo, toda a manutenção que é necessária, honrar com as concessionárias. Tu sabes que nada é para a honra e glória do homem, mas tudo nós procuramos fazer no melhor, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Então colocamos a nossa fé em ação, crendo que o Senhor pode levantar ajudadores. Ainda hoje, Senhor, nesse domingo, o Senhor pode mandar provisão, não só para a nossa casa, mas para todas as igrejas, independente, Senhor Jesus, da doutrina. Todas as igrejas que vivem e pregam a verdade. Ajuda, Pai,
Quebra, Senhor Jesus, muralhas, rompe tudo aquilo que está preso, que o Senhor mande uma unção de liberalidade, porque a liberalidade também é exercício da fé. Senhor, não queremos reter aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, é para o reino, então ajuda, Pai, ajuda, em nome de Jesus, Quero te fazer um convite, meu querido, hoje nós teremos o nosso culto no presencial, tá? Meu Pai, a honra e a glória do Senhor Jesus. Fernando, Deus abençoe tua vida. Ô, meu Pai. Então, dízimo e oferta, já falei hoje, né? Se você, pastor, eu quero uma oferta especial lá para a nossa igreja, lá para Taquara, a Vida de Mananciais 995, quero te fazer um convite. Vá lá no presencial hoje. Hoje temos o culto presencial, tá? A partir das 16h30, Avenida dos Mananciais 995 na Taquara. Você está convidado. Pastor, eu quero ir, mas eu não quero ir para entregar uma oferta. Meu amado, entenda, você não vai para entregar a oferta. A oferta é você. A oferta não sai do teu bolso, a oferta está do seu coração. Então eu estou convidando você, querido, estou convidando você, varão, você, varoa. Vamos lá, vamos sair da inércia. Faz o seguinte, se programa, ó, já são 11h10. Almoça, quando for meio-dia já almoça. Ajuda a tua esposa aí, esposa, ajuda o teu marido. Almoça, toma um banho e se prepara. Já coloca no Waze aí, Avenida dos Mananciais 995, quero ver você lá na Taquara. A partir das 16h30, você que pode, respeitando todas as normas da OMS. Tá? Lá nós estamos fazendo a aferição da temperatura, tá tudo restringido conforme manda o cronograma, mas eu quero convidar você a estar conosco lá, tá? Que juntos tenhamos um domingo abençoado e uma semana de sucesso para a tua vida. Peço perdão pelo horário, mas eu quero te ver juntos louvando o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa e creia somente, porque em nome de Jesus você vai ouvir uma palavra de bênção. Ainda hoje, o dia não acabou. Eu creio no poder da oração. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. E vem novidade por aí. Fique em paz em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, e sobre toda a tua casa, e sobre a tua igreja local, e sobre a sua primeira igreja, que é a sua casa, em nome de Jesus. Se você crê, concorda, dizendo amém. Fique em paz, que Deus te abençoe. Te amo, querido. Somos família, somos igreja. Fique em paz. Ele tem os avisos, não? É tudo online. Deus te abençoe, querido. Fique em paz.